Olá, eu sou a Júlia e eu trouxe o trabalho de fonética e fonologia relacionado à variação linguística, aos processos fonológicos e ao preconceito dentro da sala de aula. Nesse trabalho eu vou analisar algumas expressões do dia a dia que aparecem de forma diferente da norma padrão, como, por exemplo, tauba, pranta, mulher. A ideia é entender por que essas variações acontecem, né? E quais os processos fonológicos que estão por trás delas e como que isso vai gerar dificuldade na escrita dentro da sala de aula. Eu também vou falar sobre o preconceito linguístico e também sobre como a escola vai ajudar a lidar com essas situações. As minhas expressões selecionadas para a variação dos processos fonológicos foram tábua, planta, as crianças, nós vamos, problema, cadeira e mulher. Onde a tábua é tida como tauba, pela metátese, a planta é tida como pranta, pelo rotacismo, as crianças é tida como as criança, pelo apagamento da marca plural, onde o nós vamos é tido como o nós vai, pela regularização analógica, onde o problema é tido como o problema, pelo epêntese, onde a cadeira é tida como cadeira, pela ditongação simplificada e pela variação vocálica, e a mulher é tida como mulher pela apagação dos fonemas. E tanto com a seleção dessas expressões quanto com a seleção das expressões na atividade somativa 1, eu percebi que muitas das dificuldades ortográficas elas surgem porque muitos falantes escrevem como eles falam, que é natural, né? Mas quando a forma falada se distancia muito da forma escrita, o aluno ele tende a registrar graficamente o que ele ouve. E é claro que isso não deve ser visto como um erro moral, mas deve ser visto como uma parte do processo de aprendizado da linguagem. E ele vai reconhecer uma consciência fonológica, né? Além da prática constante, né? Porque a norma ortográfica, ela é um sistema convencional que foi criado para permitir que qualquer falante da língua portuguesa pudesse ler e compreender um texto, independente de variedade regional. A norma ortográfica ela não é um reflexo da fala, ela é uma convenção social. Por isso que o preconceito linguístico vai surgir quando essas formas de falar são vistas como inferiores. Mas o problema não é a forma linguística, só o problema é o julgamento da pessoa que fala de determinado jeito. Por isso que quando alguém recebe essas críticas e é basicamente ridicularizada por falar dessa forma, na verdade ela tá sofrendo discriminação social, né? Porque quando a gente tá falando de preconceito linguístico, não é só sobre você achar uma palavra feia, né, ou errada. Na prática, isso vira a discriminação social. Porque muita gente julga a forma de falar como se ela mostrasse o valor da pessoa. Então, quando alguém fala nós vai ou as crianças, já é visto como uma pessoa ignorante ou mal educado que não teve acesso à educação. Justamente por isso que esse tipo de julgamento vai atingir as pessoas que vêm de bairros periféricos ou de regiões mais pobres e não teve acesso à escola. Eu vejo mais esse preconceito como uma desculpa para manter a desigualdade, como se não tivesse desigualdade suficiente na sociedade, né? E essa fala vira uma forma de reforçar quem tem mais privilégio e quem tem menos. E ligado a isso, outra questão muito importante é que muitos alunos escrevem exatamente do jeito que eles falam. E acontece porque vários sons são apagados e trocados, simplificados, como em problema e tauba, que eu também trouxe. Se essa é a forma que o aluno usa no dia a dia, é natural que ele vai tentar reproduzir isso na escrita. Isso não significa falta de inteligência, só significa que ele está construindo a consciência de que falar é uma coisa e escrever é outra. E quem tem que ajudar nesse processo é a escola, sem ridicularizar o aluno. Então eu trouxe também como último tópico formas de diminuir esses conflitos por preconceito linguístico, especificamente na sala de aula. A gente precisa deixar claro desde o começo que todo mundo fala de um jeito diferente e que isso é normal. Explicar uma variação linguística não é erro, é só o jeito de outra pessoa falar. A gente também precisa corrigir com cuidado, focar na escrita e não na fala do outro. Não falar, tipo, você falou errado. Você precisa usar um exemplo. É comum você falar desse jeito, mas na escrita a gente usa de tal forma.
A gente não pode comparar um aluno com o outro também, como, por exemplo, ele aprendeu a ler antes ou ele é melhor do que ele. Isso só vai reforçar a vergonha pro aluno. Assim como valorizar a fala do aluno, né? Eu lembro que eu demorei um pouquinho a mais para ler do que as crianças que estudavam comigo na época. Então, quando eu aprendi a ler, a minha professora mandou bilhete para minha mãe, me prestigiou de várias formas, e isso foi essencial para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Porque depois que eu consegui aprender, eu virei fanática por livro e tirei de letra. Então, eu entendo que combater esses comentários ofensivos mostra que a discriminação não vai ser tolerada em sala de aula. Enfim, entender essas variações vai ajudar a gente a perceber que ninguém fala errado porque quer. Cada pessoa fala do jeito que aprendeu com a sua família. Mas o importante na escola não é fazer o aluno ter vergonha do jeito que ele fala. Você precisa mostrar que tem um jeito de escrever para situações formais e que isso não faz ele ser alguém pior ou alguém melhor.